Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF Spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. Não adianta. Pode passar boa parte da vida sonhando com um futuro qualquer, planejando todas as variáveis e tentando controlar tudo para que o resultado saia conforme a sua expectativa. Parafraseando o sábio poeta que criou esse programa, a vida não pede licença, né? A gente já falou disso, e às vezes basta um mísero não para que todos os nossos planos acabem indo por água abaixo. Assistir ao seu castelo de cartas caindo não é e nunca será confortável. Na primeira camada, a gente tem que lidar com a dor da frustração de tudo aquilo que a gente não realizou e nunca realizará. Pelo menos não na maneira que planejamos, nem no tempo que idealizamos. Numa segunda camada vem o sentimento de impotência. O que fazer agora? Se aquilo que importava tanto pra mim acabou não acontecendo, o que sobra parece ser um horripilante e solitário vazio. Eu juro que esse programa não é melancólico sobre a tristeza dos nãos que a gente recebe. Não é por aí que tá a ideia dentro da minha cabeça de hoje. É que pra chegar no tema, eu preciso passar por esse caminho tortuoso e espinhento. Da perda do ideal, do abandono do sonho, de encarar a realidade que se apresenta bem diferente daquela. Aquela que a gente gostaria que fosse real, mas não é. É lidar com a demolição de toda aquela construção mental que partiu de algo planejado a 2, 4, 6, 8, sei lá quantas mãos. Certamente não é missão das mais fáceis. Este tipo de experiências são algumas que nos moldam e transformam para sempre, mas que deixam para trás cicatrizes e traumas, com os quais apenas cada um de nós sabem o quão profundos e dolorosos são. Mas ei, vem cá. E se eu te disser que nem sempre isso acontece só pela coisa ruim? E se eu te disser que existe uma ideia a ser debatida depois disso tudo? Talvez tenha passado o seu tempo de se lamentar. Talvez a Terra tenha girado mais um pouquinho. E tenha passado também o seu tempo de sentir esse abandono. Talvez o planeta tenha girado apenas o suficiente. E talvez esteja na hora de sonhar de novo. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo de novo pela terceira vez Fernando Maidana. Olha aí. Receba! Saúde! Olha e aí, mano? Como primeiro... estamos aqui nessa nova casa, hein? Casa é verdade, nova. agora tem vídeo, agora tem luz, tem alegria. Inclusive, para quem quiser assistir a gente em vídeo, exclusivamente no Spotify, nas outras plataformas estamos em áudio como sempre. O companheirinho aí de você lavar louça, tomar banho. Se você quiser tomar banho com seu peru na mão, enquanto vê a gente, como se a gente estivesse te vendo no banho, legal também. Caralho, que experiência. Legal, Por que né? você fez isso, cara? Porra, agora cada um com o seu lance, Maidana, não tem problema. Eu, inclusive, tô com uma camisa de praia, porque esse programa vai ser lançado logo depois de eu voltar da praia, né? Eu vou pra praia no meu aniversário. E aí, que delícia. Já tô no clima, né? Tô aqui fazendo cosplay de como eu vou estar no Espírito Santo, né? Que é o lugar da pior moqueca do Brasil, a gente sabe. Não precisamos entrar nesse assunto, né? Vamos falar que a segunda é melhor. A segunda é melhor. das duas colocações, ela ocupa a segunda. Então vambora. Não, mas só tem uma pra superar. Não tem problema.
E daí que até hoje, em todos os anos de existência, eles mamaram pra baiana. Eles podem tentar, podem continuar. Para, não vou arrumar briga com o Espírito Santo aqui. Não é por isso que eu te chamei. Não vai. Não vou, imagina, agora É isso. O programa de hoje é brigando com o Espírito Santo. E não é religioso o programa. Não, ó, mas de qualquer maneira, eu quero dizer que a gente tá cumprindo o ciclo de 39 episódios, né? Você veio no 39, verdade. você veio no 78 e agora você tá no 117, né? E aí eu vou tentar fazer disso uma tradição, não sei até quando. Ou uma maldição, né? No caso, é uma maldição. Não, se a gente brigar, nós vamos ter que continuar o ciclo mesmo brigado. Você vai ter que vir Vai gravar. ter que brigar com o Stephen King pelo quem tem o direito da maldição dos anos aí, se é a gente ou o Pennywise. Eu não sei terror, não falo terror. Eu não sei terror, é ótimo. Não falo Eu terror. não faço, eu não sei terror. Enfim, mas Dano, eu te chamei pra esse episódio pra justamente você contar sua história pros ouvintes. É o Arquivo Confidencial do Fernando Maidana, não tô Ô, zoando. louco, finalmente. Não, mas na verdade, eu acho que desde que a gente se conheceu, uma parada que me chamou muito a atenção é o tanto que você já mudou, né? E aí, mudanças de lugares físicos num primeiro momento. Mano, você é da onde você foi pra onde? Você consegue contar ainda todos os lugares que você morou? Cara, todo. Eu acho que eu consigo. Eu nasci em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E é muito curioso isso, porque eu só nasci lá, mas a Ou minha seja, você não família... tem culpa, né? Eu não tenho culpa, mas a minha família tem culpa, porque eles fizeram questão de colocar em mim a tradição do gauchismo. Então, como todo gaúcho maluco, eu sei cantar o hino do Rio Grande do Sul, eu sei as músicas tradicionais do Rio Grande do Sul. É maluquice. Você tem uma isso, cara. bombacha, Maidana, é isso? Eu tenho uma bombacha. Caralho! Eu tenho a pilcha completa, né? Que é como se chama o traje oficial do Rio Grande do Sul. Inclusive, esse traje é tão oficial que no Rio Grande do Sul, se existe algum lugar que fala assim, é traje formal, é traje de gala, você pode ir trajado com a pilcha. Ela é um traje reconhecidamente Tipo a formal. formatura. Casamento, formatura. Fala assim, é traje formal. Se você aparecer desse jeito, é um traje formal. Cosplay de gaúcho. Caralho, muito foda. Muito foda. Então, se alguém aparecer por aí e quiser causar, né? Pois é, vai no Oscar de pilcha, sei lá. Porra. Mas, Maidana, tá bom, Uruguaiana, e aí? E daí, eu acho que eu mudei, a minha família mudou pra onde? Eu não, né? Foda-se, eu tinha 1 ano de idade. Seu cadáver, né? Seu cadáver vivo. Meu cadáver vivo. Mudou pra Andirá, no Paraná, ali pertinho já de São Paulo. Depois disso, morei em Itá, Santa Catarina, pertinho de Concórdia, Chapecó. Foz do Iguaçu sempre foi um porto seguro, né? Porque a minha mãe é paraguaia. Meu pai veio pra cá. Meu pai começou essa Seu pai comprou sua mãe lá, né? Foi Chegou lá e enganado. falou, quero uma esposa. Opa, toma essa. Ai, caramba. Pois ele veio construir a Itaipu, né? Participar do processo de construção da Itaipu. E é por isso que ele sempre mudou tanto, né? E acabou conhecendo minha mãe aqui. E é aqui onde a gente se transformou nesse porto seguro, né? Entre trabalhos do meu pai, né? Eu sempre estive mudando, principalmente por conta disso. Ele trabalhava com construção civil. Basicamente, de verdade, assim, de todas as hidrelétricas que tem no Brasil, se meu pai não teve envolvido em 10... É mais ou menos isso. Caralho, foda, hein? É mais ou menos isso. E é até muito foda pensar o quanto de hidrelétrica tem no Brasil, né? Porque, caralho, 10 ele não construiu, quantas outras tem? Exato. Né? Não é um número que eu sei, mas é por aí. É muita coisa. Então, se você parar pra pensar nas maiores, né? Itaipu, Belo Monte, e aqui aí eu vou lembrar principalmente das que ele teve envolvido, né? Que são as de Corumbá, ali no Centro-Oeste, Afonso Pena, em Minas Gerais. Então, meu pai sempre teve envolvido nessas construções, inclusive no Espírito Santo. Morei no Espírito Santo, na cidade de Castelo. Top 2. Vamos... A segunda, inclusive. Inclusive, não gostava... Olha só, eu não gostava de moqueca quando eu morei no Espírito Santo. Quando eu morei na Bahia... Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen.
Caralho, juro que esse não era o tema, pegando o pé da moqueca capixaba. Que inclusive eu, na maior hipocrisia do mundo, devo ter comido um monte quando sei esse programa e devo ter adorado, tá? Caralho, porque eu sou hipócrita, bom demais ser hipócrita, mas continua. Eu morei no Espírito Santo, não curti, cara. Foi quando eu morei na Bahia que eu passei a gostar. Morei em Muritiba, na Bahia, uma cidade pequenininha, fica perto de Cruz das Almas, que é uma cidade um pouco maior, conhecida pela Guerra de Espadas, né? Que é aqueles busca-pés de foguete, que inclusive eu participei. Muito bom. Gostei. É tipo quando você fez, como é que chamava lá o negócio de Harry Potter brasileiro, pô? É a mesma coisa, né? Flamel, quando você foi no Flamel, pô, é a mesma coisa, soltar muito mais perigoso, inclusive. Exato. Cara, morei na região norte, o único lugar que eu morei foi no Tocantins. Morei em Miracema do Tocantins, foi a primeira capital do estado do Tocantins, antes de Palmas ser construída. Ali no Nordeste também morei perto, né, de Beberibe, mas era um vilarejinho ali. Foi uma moradia curta, aquela época entre faculdades que você não sabe fazer, aí vai morar com o padrinho, vai lá morar com o seu padrinho que fica no Nordeste, arranjar o que você quer da vida. E eu passei um tempinho lá. Morei no Pernambuco, na época que meu pai trabalhou ali na transição do São Francisco. Em Petrolina, no Pernambuco. Caralho! Morei pouco tempo na Bahia, teve um outro lugar da Bahia que eu morei. Barreiras na Bahia também, foi uma outra hidrelétrica que meu pai trabalhou lá. E eu acho que é isso, cara. Morei em São Paulo. Brasília, né? São Paulo. Isso, Brasília. Caraca, ainda tem isso. Catalão, Lusiânia, ali no Goiás, né? Foi Catalão, Lusiânia, Brasília, São Paulo e Praia Grande também. Praia Grande, o que meu pai fez? Imigrantes. Foi a Imigrantes que meu pai fez, né? Caralho! A gente morou na Praia Grande. Pô, acho que tem poucas coisas no Brasil que seu pai não pôs a mão até agora. Cara, e olha que tem muita coisa por aí no mundo, né? Que também já trabalhou na Holanda, também já trabalhou no Iraque. Caralho, olha aí, ó. E é isso, cara. Eu acho que... Não, mas já deu pra ter uma noção. Deu pra ter uma noção. Mais de 2 vezes ele mudou. Mais. Tá vendo? Pra ele fazer o top de lugares que ele morou é muito mais difícil do que a moqueca capixaba chegar em primeiro lugar. Mas... Olha aí. Eu acho que, enfim, bom exemplo já pra galera, que a gente já gastou vários minutos só lembrando sua trajetória de morar, que é justamente por isso, cara, é muito louco, toda vez que você muda, né, você tem que reconstruir a vida, ainda mais quando você era criança, cara, reconstruir amizades, reconstruir relação de escola, né, de, pô, tá numa escola nova, e aí, quando a gente é criança, a gente não tem voto, né, a gente só vai. Eu costumo pensar, cara, que a gente pouco sonha com a vida quando é criança. A gente sabe ter a leveza de deixar a vida acontecer e... vai acontecer, beleza, tá legal. Amigo novo, faz amigo novo, pô, não tem jeito. Você sente falta? Sente, mas vem um cara novo, legal, conhecer. Tudo é maneiro quando você é moleque. E aí, cara, você fez veterinária, se formou. Isso, nossa vida tem esse paralelo de, cara, se formar numa faculdade e aí exercer um pouquinho e, puta, eu exerci um bocadão, né, mas, enfim. E tá numa profissão e, de repente... Você se viu, né, de veterinário indo pra, sei lá, não só morando em São Paulo, mas já em Brasília, trampando com produção de conteúdo da internet, o caramba, apresentador e tudo mais. Enfim. E eu imagino que isso não queira dizer que você não tinha sonhos enquanto veterinário, né? Sim, com certeza, cara. Eu segui por uma carreira mais acadêmica, né, dentro da veterinária. Trabalhei com microbiologia, é curioso isso, né, porque eu fui fazer veterinária porque eu sempre não gostei de lidar com gente, né, aquela parada. E eu acho que talvez isso tenha um pouco a ver com essa parada de mudar sempre, né. Então era difícil pra mim estabelecer um laço por muito tempo com uma pessoa. Então, eu sei que hoje, principalmente na nossa geração, existe muito essa galera que fala, não, eu sou antissocial, só gosto de ficar em casa e tal. E eu tinha um pouco disso, né, principalmente aquela fase, de novo, né, entre você não saber o que fazer da vida, vai ver o que seu padrinho vai te arranjar, vai te botar pra trabalhar, você vai tomar jeito na vida, E aí eu pensei, né, vou trabalhar com animal, né, até as faculdades que eu prestei nessa época, né, que não existia Enem, o Enem não era nada, foram faculdades meio que voltadas para essa área. Então eu prestei para biologia, prestei para engenharia ambiental e veterinária. E eu passei nas 3, mas eram em lugares que eu ainda não tinha morado. Ainda tem isso, né? Que foi pra Curitiba, pra Goiânia e Brasília. Mas como eu já tinha morado em Lusiânia, foi basicamente, eu escolhi a veterinária porque tava mais perto de onde eu já tinha morado. Então tinham pessoas que eu conhecia, eu falei, cara, vou lá dividir apartamento com algum amigo da época, que já tinha 2 anos que eu tinha saído de Lusiânia, mas ainda assim fui pra lá. E sim, era uma carreira que eu dentro da veterinária também teve isso, que eu entrei com a cabeça de que ia trabalhar com animal silvestre, né? Que foi a parada de ir meio que pra ambiental também, que depois descobri que é completamente
completamente diferente do que eu tinha pensado. Tem isso, quando você entra na faculdade, você acha que você sabe o que você tá fazendo, você nem sabe o que você tá fazendo, né? Você não sabe sobre o que é o seu curso. Você não fez ele, pô, como é que você vai saber? Exato, né? É esperar muito que uma criança de 17 anos consiga escolher os próximos 80 anos de vida dela fácil, futuro. Né? Exato. Mas só uma correção, não é Silvestre, né? No Brasil é Frajola que fala. Mas ó... Mas é isso que é louco, cara. E aí, enfim, em que momento, mano, você olhou e falou, caralho, eu vou abrir mão disso pra viver de outra parada? Porque em paralelo a isso, com certeza como hobby, você tava lá vendo seus filminhos de herói, bonequinho legal, gibizinho, não sei o que, e em algum momento isso foi virando trampo também, né? Eu acho que tem um pouco a ver também, já nessa hora a gente já começa a sonhar diferente, né? Porque você já tá ali na faculdade, eu já tava formado, eu já tava, fazendo pós, quando eu comecei a trabalhar na Legião, eu já tava na pós-graduação. E eu acho que é seguir meio que uma aposta mesmo, porque naquela época, a veterinária, cara, ela já me dava mais dinheiro do que eu sabia que eu ia demorar esse tempo pra chegar no dinheiro. Então não foi uma questão de, foi por dinheiro, foi por ter se deslumbrado com a internet. Um pouco a questão do vislumbre pode ser, mas eu acho que era mais a questão de você acreditar que aquilo vai dar certo, né? De você falar, eu vejo isso como um sonho. E por mais que a veterinária também fosse parte de um sonho que eu construí ali, ele ainda era um sonho muito engessado, né? Era ainda seguir um trilho que já existe e que alguém já percorreu, e eu falar, cara, eu sei que esse trilho aqui existe e eu posso voltar pra ele, ou eu posso seguir ele porque tem uns outros exemplos aqui na minha frente, mas esse caminho aqui vai ser só meu. Apesar de ter outras pessoas que também, ainda mais naquela época, né? Parando pra pensar, naquela época não, cara. Eu comecei a fazer conteúdo pra internet, na verdade, em 2008, né? O meu primeiro, vídeo postado no YouTube foi em 2008. E antes disso, assim como você, eu também já tinha participado de rádio online, apesar de não ter levado tão adiante, mas de rádio online, assim, e era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre fui, até hoje eu tenho aqui a JVC de mão, que era a câmera do esquisito da turma, que parece uma coisa de filme estadunidense, mas que eu fiz aqui. E tem no YouTube até hoje esses vídeos de amigos na sala que eu postava 2004, 2003... Caralho. Sabe? Não existia o YouTube, eu fui entrar depois, claro, mas eu já fazia isso, editava no Movie Maker e fazia isso acontecer, e por mais que eu tenha ido pro lado de apresentador logo de cara, hoje eu tô na edição, e talvez até aí você chegue, né? Hoje eu tô numa edição dentro de uma emissora de TV, e eu vejo quase o círculo completo, né? O ciclo da vida se fechando ali talvez era isso que eu queria desde o começo, mas eu tive que passar por todos os outros lugares pra chegar até aqui. Eu acho que esse exemplo é o ponto que eu queria chegar, cara, porque tem alguns nãos que a gente recebe, né, que eles são, enfim, viram um processo de luto pra gente. Isso, cara, a gente tá focando em trampo, em carreira, mas isso vale pra vida mesmo, assim, às vezes da vida meio que te obrigar a sonhar de novo, né, vou te colocar num lugar... Porque eu acho que tem um lado, que eu já falei bastante que não tem na minha cabeça, inclusive, de fim de ciclo e o caralho, de, terminar, e aí vai em relacionamento também e tudo, e, cara, você voltar pra prancheta, e, cara, que eu faço agora e tal, mas eu quero focar nesse momento, mano, que esse é o bagulho maneiro, que é o momento que chega uma hora que você percebe que aquilo que doía não dói mais tanto. Aquilo que era assustador não dá mais tanto medo. E aí, esse lance de sonhar de novo. E eu falo pra você, inclusive, com frustrações de mudança mesmo. Sei lá, eu imagino quando você mudou pra São Paulo tem uma parte do vislumbre de mudar pra uma cidade desse tamanho, ainda mais quando você trampa com a internet, tá todo mundo lá, as empresas estão todas lá, eu vou arranjar trampo, eu vou conseguir me virar, puta que pariu, vai dar certo. Em algum momento, rola um bagulho que você fala, se pá, é melhor eu voltar pro meu porto seguro, né? Eu fiz a mesma coisa que você, a gente fez a mesma coisa meio que ao mesmo tempo, quase, né? De olhar e falar, eu vou voltar pra terra da minha mãe, sei lá, vou ficar perto da minha mãe, ficar perto da minha casa, do lugar onde eu mais me acostumei a chamar de casa, pra fazer, sei lá, bicho, pra ver o que vai acontecer. Isso, pra mim, é isso que eu falo, tem um lance assustador do luto, de... Caralho, os meus planos saíram da minha mão, tudo aquilo que eu planejei, idealizei, todo aquele momento que eu construí minha vida, estudando, às vezes preparando, eu abri mão daquilo, ou fui forçado a abrir mão, qualquer que seja o motivo. Pode ter sido por um sonho novo, mas você pode falar, você tem que lidar com aquela primeira etapa, mas, mano,
é muito louco esse momento de sonhar de novo, tá ligado? Esse momento de, puta, agora que você percebe que você fala, pô, tá legal aqui tá maneiro, aqui eu consigo planejar de novo. Aí você se sente de novo numa prancheta planejando seu próximo passo. Falando, beleza, cara, acho que o susto passou, tá ligado? Agora tem de fato, e não deixa de ser em alguns momentos assustador, não deixa de ser, de dar medo, de ser um salto de fé em algum momento, tipo, caralho, eu preciso me jogar aqui e tudo. Mas ao mesmo tempo, cara, é você sentir que, caralho, alguma coisa eu aprendi nessa porra louca toda, tá ligado? Isso vale, quando eu falo pra relacionamento, vale a mesma coisa. Você olhar e falar, pô, a hora que você percebe depois de um grande trauma, que você consegue curtir alguém de novo, que você tá envolvido, você fala, puta, você até fica meio, caralho, não quero deixar isso acontecer, porque eu já sei como vai ser o final. E não, porque você não sabe como vai ser o final. Você nunca sabe qual vai ser o final, ou o meio, ou o começo, né, cara? Exato. Apesar do sentimento no começo ser parecido, né? Tipo, tô sonhando de novo, tô entrando em um novo relacionamento, tô mudando de novo, já passei por isso. Mas é sempre diferente. Porque não é a mesma pessoa. Nem você é a mesma pessoa, relacionamento. Né? Exato, é você. Você não é a mesma pessoa. Então é por isso que você sonha de novo, é por isso que o seu sonho muda. E é muito legal a gente perceber isso. Até aquele clichê de cada um tem o seu tempo, né? E que quando você vê a primeira vez, talvez, tipo, papo de fracassado, né? Meio esquisito esse papo aí de, tipo, não, fulano foi ficar rico com tantos anos. Fulano conquistou não sei coisa, tanta qual coisa com tantos anos. E, tipo, aí você fica nessa, vai no seu tempo. No começo é meio clichê, no começo é meio esquisito, e depois você, é isso aí, mano. É o meu tempo, porque é a minha história. Cada um é cada um. E isso é muito, como você falou, né? É muito bom você ter essa consciência de quando isso acontece com você. Que você não precisa seguir os passos dos outros, nem depois de você já ter começado por conta disso. Tipo, pô, o pessoal da internet tá todo lá em São Paulo, vou pra lá também e vai ser legal. Aí você chega lá e, mas não era isso que eu queria, não era desse jeito assim. Ou, porra, agora não tá rolando. Tipo, e tá tudo bem se admitir, tipo, agora não tá rolando, mano. Talvez daqui uns anos eu queira tentar de novo, eu queira fazer de novo, mudar de novo. Mas agora eu prefiro fazer esse outro bagulho. Eu preciso fazer esse outro bagulho. Cara, assim, desde 2023, vai completar, quando sair esse programa, vai estar nas vésperas de completar 3 anos que eu saí do meu trampo CLT, né? E aí, desde então, eu lembro que a gente se trombou na Juan Caloto, logo tinha acabado de ser demitido, no fim de semana e tudo. Você tava terminando o relacionamento também, inclusive. Caralho, foi um fim de semana maluco aquilo lá. E aí, eu fico lembrando disso assim, cara, desde lá, eu já perdi as contas de quantas vezes meus pais viraram pra mim e falaram assim, cara, você não tem saudade de trampar com TI? Você não pensa em voltar? Aí, às vezes, eles falam, pô, mas era legal, não era? Hoje eu virei meu pai me perguntou isso. Eu tava no veterinário com ele e tal, levando meu pai, né? Porque meu pai é um animal. Não, sacanagem. A gente tava levando o Gabu no veterinário, que ele tava fazendo tratamento e tal, ele tá melhorando, tudo bem. Aí, porra, meu pai falou, mas você não tem saudade, porque era legal, né, cara? Pô, você tinha um cargo legal e tal. Eu falei, pai, não é que não era legal, mas não era tão legal quanto você acha, não. Tipo, caralho, eu fico lembrando de uma quarta-feira na Estação Pinheiros, num dia de chuva, com aquele mundaréu de gente querendo voltar pra casa. Cara, não era legal, assim, caralho, que diversão que era ser empregado. Tinha seu lado bom, óbvio, era legal. Como é bom ser explorado pelo capitalismo. Exato, não que eu não seja hoje, inclusive, né, de outra maneira, eu sigo sendo. Mas, caralho, eu falei pra ele isso hoje, eu falei, porra, era outro perrengue, mas assim, eu não sinto saudade hoje, porque tá muito distante do que eu quero fazer hoje, cara. É o que você falou, tipo, cara, hoje eu quero outra parada, hoje eu tô vivendo esse bagulho, e tá maneiro pra caralho. Então assim, pode ser que um dia eu perceba que aqui eu não sou mais feliz também, e ter essa maturidade de saber que, mano, depois de todo o túnel, vai haver um momento que eu vou sentar e vou sonhar de novo. Esse bagulho é foda pra mim, esse é o bagulho mais precioso. Você olhar e falar, cara, e é difícil pra caralho enxergar que esse momento vai chegar quando você tá na merda, mano. Parece que ele não vai chegar nunca. É o lance de, caralho, quando você tá sem pé na bunda, seja desempregado ou seja pé na bunda de relacionamento, bicho, aquele medo de cachorro que apanha e você fica o tempo todo, caralho, não quero me envolver de novo, não quero me iludir de novo. É um lance de, caralho, eu gosto tanto de lembrar da sensação de olhar e falar, puta, alguma coisa disso aqui eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, quando eu voltei para Araraquara, quando eu percebi, sei lá, depois de uns meses aqui, que caralho, que vida maneira que eu tô tendo aqui. Por que eu fiquei tanto tempo em São Paulo sofrendo um perrengue além da conta, pagando caro pra caralho? E eu não tô falando nem que eu não tenho plano de voltar pra São Paulo, mas eu não tô dizendo nunca. Eu não odeio São Paulo, como muita gente fala, puta, odeio São Paulo. Isso aqui, pô, São Paulo tem muito problema, mas me fez muito feliz também São Paulo. Foi do caralho morar lá. A gente curtiu muito, cara. Foi maneiro pra caralho. Mas esse é o lance, quando eu percebi que eu tava adaptado, eu falei, maluco, que da hora. Porra,
Eu tô chamando de casa os lugares que eu chamava de casa quando era criança. Eu tô andando a pé pelos lugares que eu andava quando era moleque. Tipo, hoje eu passo na frente da casa que eu já morei e é a porra de uma loja que vende grão. Foda-se, tá ligado? Mas é maneiro eu andar lá e falar, puta, eu lembro que eu, sei lá, o cara, esqueci o nome do vizinho que abriu o hidrante pra mim e pro meu irmão pra gente brincar na rua. Mas caralho, era na rua que o maluco abriu o hidrante, tá ligado? Assim, ainda bem, senão ele ia ser preso. Ah, não, já prescreveu, já. Não, ele tá morto. Ele tá velho. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Cara, é maneiro. Eu acho que o saber que, tipo, do tempo de sonhar de novo pra mim, puta, é muito gostoso e eu acho que é um reforço que a gente se dá pouco mesmo, de lembrar que, tipo, caralho, chega um momento que a gente consegue dar o reset, tá ligado? É. E eu acho legal isso que a gente tá falando, não só da questão de mudar de emprego, de mudar de cidade, que isso tem dois pontos pra mim, né? Um é que talvez, né, agora seja uma vez em que eu tô tendo o controle de onde eu tô porque eu quero. Então, tipo, cara, eu decidi estar aqui. E a partir de eu decidir onde estar, aí eu decidi o que eu vou fazer. Porque antes, pô... Você mudou a prioridade da parada, né? Exato, porque antes, eu vou pra São Paulo porque eu já tô trabalhando com internet e as pessoas com quem eu trabalho falaram, não, vem pra cá porque aqui a gente vai montar escritório, porque aqui a gente vai fazer não sei o que, me enganaram, até hoje não teve nada disso. E várias outras situações do tipo, tô com uma pessoa que se recusa a sair do lugar onde ela tá, então beleza, eu vou mudar minha vida pra me adaptar a isso. E é uma merda quando você tem que se adaptar à situação, mas também pode fazer parte, hoje muita gente pode estar vendo isso, né? Ou até a gente num futuro. Tive que mudar por conta de uma coisa que foi imposta a mim e, pô, hoje eu amo isso. E beleza, pode funcionar pra você, mas a minha vida sempre foi por conta disso. Eu não tava mudando com 12 anos porque eu queria, mas meu pai tava indo. Eu escolhi estar aqui agora. E aí é diferente, né? Porque é uma opção sua, você colocou, como você falou, é a prioridade e a partir daí vamos ver as outras prioridades pra eu construir minha vida aqui. Então tem esse sentimento também, e também esse sentimento de eu ter escolhido o lugar onde eu cresci, onde eu não necessariamente cresci, mas passei boa parte da minha infância, né, vários anos da minha vida, de passar e falar, nossa, aqui, literalmente, como você faz, aqui era tudo mato, né, aqui era, tem uma escola na frente da minha casa que literalmente era um terreno baldio, hoje é uma escola, tipo, gigante e tal, então é legal também você ter esse sentimento de um lugar seguro. E o outro, né, que eu tava conversando com os meus sogros que vieram pra cá esse fim de semana, né, sobre as mudanças também de emprego, e que eles falaram, cara, por um lado, pra gente é muito difícil entender isso que vocês fazem, né, curioso também, a irmã da Gabi, né? Ela se demitiu aqui no fim de semana. Ela mandou uma mensagem, tipo, não tô aguentando mais, vou me demitir. Eu tava na piscina e mandou uma mensagem, tipo, tô me demitindo. E aí eles ficaram, tipo, pra gente é muito esquisito entender isso, porque a própria Gabi, né, mudando, vindo pra cá, começando um trabalho novo, eu fazendo isso também, eles falam, pra gente eu entrei no emprego, não importa, eu odeio esse emprego, eu vou morrer nesse emprego. Eu não vou sair desse emprego, até o final da minha carreira é aqui. Os dois trabalham hoje nos primeiros empregos que eles tiveram. Caralho, cara. Até hoje eles trabalham nos primeiros empregos deles. Pô, mas você sabe que é louco, cara? Que acho que tem pessoas e pessoas, momentos e momentos, mas assim, eu acho que se eu nunca tivesse sido demitido, eu nunca teria saído. E isso já foi tema de terapia pra mim. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre o meu trabalho, né? Porque se hoje eu tenho a clareza de que, tipo, por mais que meu trabalho, mano, não tenho nada pra falar do meu trampo antigo, fui sempre muito bem tratado, tinha um salário maneiro, era um lugar onde, porra, eu tinha voz pra reclamar, pra pedir, eles entendiam muito mais coisas. Eu sei que era um ambiente de trabalho muito acima do normal, assim, tô ligado. Mas, cara, quando pela primeira vez eu consegui elaborar em terapia falando assim, mano, eu não odiava meu antigo emprego, mas eu nunca amei ele. E não é pela empresa, é pelo que eu fazia. E aí quando eu comecei a trabalhar com o que eu verdadeiramente amava, eu falei, caralho, é assim? É assim? Tem gente que realmente levanta da cama falando, caralho, olha o que eu vou fazer hoje, que da hora. Isso existe? Falei, que isso? Então, cara, talvez se eu não tivesse... E é muito curioso, porque pode ter gente que trabalha hoje na área que você trabalhava e pode pensar exatamente isso. Isso. Tipo, caralho, eu vou programar hoje? Não, que cara, louco. Eu tenho amigos aqui na Araraquara. Eu tenho esse sentimento com a edição. Porra, vou editar. Exato. Você conhece isso com o goiano que é amigo meu, e tipo, mano, ele adora o que ele faz. Ele formou junto comigo e tal. Ele não troca por nada essa porra, ele se empolga pra caralho. Eu falo assim, mano, eu nunca, um dia de trabalho de TI, fui tão empolgado quanto o dia mais simples da vida do goiano de trabalho. Ele adora muito mais que eu. E eu não odeio. Eu trabalharia com isso de novo se eu precisasse. Porque a gente não é herdeiro, né? Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Então, se um dia eu precisar, eu vou tentar me enfiar de novo nesse mercado de trabalho. Mas é muito louco, cara, como ter essa percepção de, caralho,
hoje, eu sou grato pela minha demissão de uma forma que eu jamais fui, cara. Eu falei assim, mano, que bagulho bom que aconteceu comigo. Primeiro, porque eu ganhei uma rescisão muito legal. E segundo, porque, caralho, eu pude, enfim, tomar coragem pra fazer um bagulho que, se dependesse de mim, talvez eu nunca teria tomado. Talvez eu morreria infeliz e com uma grana mais segura no bolso, mas nunca teria tido gosto de realizar as paradas que eu quero realizar. E aí, junto com esse gosto, vem o cagaço foda de você não conseguir realizar, de não rolar e do caralho. Porque quanto mais você ama o bagulho, mais alto é o cavalo, e se você cair, você vai tomar no cu. Mas, mano, tem umas paradas que é meio que a verdadeira red pill e não simplesmente machismo e misoginia, né? Que é o lance de você, uma vez que você enxerga o mundo real, você não volta, cara. Você não volta. E essa parada você só consegue fazer quando você se permite sonhar de novo, meu. Quando você olha, abre a cabeça e fala, puta, eu vou experienciar isso aqui. E é o que você falou, cara. Quantas vezes a gente se permite recomeçar, tá ligado? E aí o se permitir recomeçar é reconhecer, inclusive, cara, ano passado eu viajei, ano retrasado fui pra Europa com meus amigos. Vai levar um tempinho pra fazer isso de novo. Vai levar um tempinho. Sei lá, esse tempinho pode ser uns 40 anos, mas pode ser 2, mas pode ser 5, não sei, mas vai levar. Mas eu posso sonhar com isso de novo também. Então, exato. E a vida não acontece só enquanto eu tô 5 dias na Europa pagando coisa em euro, tá ligado? Tipo, a vida acontece no dia a dia. Exato. A vida acontece no dia a dia aqui, enquanto eu tô trabalhando e tô tomando café da manhã com a minha mãe, levando meu cachorro passear. É nesses momentos que tá acontecendo na vida. Então, o sonhar de novo passa muito por aí pra mim, de tipo, reconhecer que, tipo, caralho, dá pra você sonhar com essas paradas, de ter uma vida que se encaixa com o que você quer hoje. Tipo, é um exercício, no fim das contas, de aprender a se ouvir mesmo. Cara, o que eu quero? Tipo, eu acho que o que você falou dos seus sogros é muito real, mano. E a gente, de alguma forma, já se viu nisso. O meu exemplo é esse, cara. Acho que eu nunca parei pra me perguntar, enquanto eu tava num trabalho confortável, o que eu queria fazer. E eu nunca tive a consciência que eu nunca parei pra fazer essa pergunta. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. É aquela, um pouco daquele comparativo do, não sei se você já viu, no sapo na panela de água quente, que se você pega um sapo e coloca ele numa panela com água fervendo, ele vai pular na hora. Tipo, você não vai entrar em uma situação em que você tá desconfortável logo de cara. Mas se você coloca um sapo numa panela com água fria e vai esquentando essa água, ele vai, a água tá esquentando, tá ficando gostosinho, tá ficando muito bom. Tá um pouco esquisito, mas eu já tava aqui, então eu vou continuar aqui. Até o momento que ele vai morrer cozido e ele não percebeu que ele tava ali dentro o tempo todo, ele escolheu ficar ali dentro o tempo todo. Não que seja uma coisa que ia ser terrível pra sua vida, que você ia se arrepender, mas talvez sim, e talvez ia ser aquilo, que você ia passar a vida inteira e morrer ali, e chegar no final, podia ter feito diferente. E é louco que as pessoas olham, quando a gente se acostuma com um caminho alheio, é comum que as pessoas olham pra gente e questionem, como meus pais questionaram, tá ligado? Como seus sogros questionaram, tipo, mano, você não sente falta? E a gente que olha a vida fora dessa panela cozinhando, a gente sabe que tava cozinhando. A gente olha e fala, mano, ali eu tava cozinhando, ali eu não era mais um bagulho da hora, tipo, e é um lance que, tipo, eu imagino você hoje, que você, cara, depois de anos, sendo full-time apresentador, estando na frente das câmeras, estar atrás das câmeras, porém, mano, trampando num bagulho que eu imagino quão maneiro deve ser pra você. Você é um cara dos que eu conheço que mais se empolgava com TV brasileiro, cara, você tá por trás das câmeras numa emissora assim, deve ter muita parada aqui só pela curiosidade de viver esse bagulho, deve trazer uma satisfação que, obviamente, se eu te perguntasse 2 anos atrás, Maidana, larga tudo aí, vamos editar uns vídeos pra emissora, talvez você falasse, caralho, larga essa porra, tem o meu trampo. O que tem a ver? O que tem a ver? Mas é muito legal mesmo, cara, um dinamismo completamente diferente, e foi o contrário do caminho que você fez.
fez, né? Tipo, meio que eu tava já trabalhando com internet há 12 anos e voltei pro CLT e me achei. É verdade, é verdade. Nesse sentido é o contrário, né? Porque no sentido de estabilidade, hoje talvez você tenha de volta algo que você não lembrava como era desde a veterinária, né? Sim. Que é um pouco de previsibilidade de... Caraca, se eu fizer esse trabalho aqui, quando é que eu vou receber? Daqui 120 dias, 180 dias ou todo dia 5? Que maravilhoso! Ou eu vou tomar um calote. Exato! ou nunca, né? Essa empresa fala assim, não vou te pagar, e vai me bloquear e eu nunca mais vou ver esse cara. Às vezes acontece, fazer o quê? Mas esse lance total... Mano, é muito louco isso, cara. Porque eu real acho que é um ponto, cara, que toda vez que a gente para pra pensar... Eu, pelo menos, é uma armadilha muito fácil parar pra pensar só na parte ruim de... Caraca, um ciclo acabou, um sonho terminou, um planejamento, meu castelo de cartas caiu, ruiu completamente. Eu tinha um plano e ele acabou. Mas, cara, é maneiro saber que existe esse momento possível. Obviamente que ele pode demorar muito pra muita gente, ele não é garantido. Eu não tô dizendo que é simples, né? O que eu quero dizer não é pra você largar o seu emprego, porque Exato. Você tá vendo um podcast. Eu acho que o ponto é justamente esse, cara, saber que se algo acontecer, não necessariamente é o fim do mundo, tá tudo bem, mano. Tem gente que se reconstrói. Óbvio, você vai ter que mudar a tua cabeça, o seu mindset. Você vai ter que mudar um pouquinho. Não, você vai ter que entender que, tipo, cara, aquela vida que você teve, que você construiu e tal... Talvez você não vá ter ela por um tempo, você vai ter que se acostumar com uma parada... Eu, mano, os primeiros anos trampando só com a internet, eu olhei e falei, caralho, primeiro que assim, ainda bem que eu fui demitido por um trampo CLT, porque de fato, minha rescisão, bicho, ela foi o que me permitiu, manter, nesses anos, ainda tá trampando com isso, não ter mandado currículo. Nunca. Porque se não fosse ela, eu teria me fudido. Eu estaria ou no Serasa ou preso, ou pior, trabalhando com TI. Sacanagem, não. Brincadeira. Mas é muito louco, porque, tipo, essa parada toda de ter feito um caminho. E como você falou, às vezes é um caminho que a gente nem escolhe muito pra gente. É um caminho que, pô, a gente, né, dois moleque branco, né, criado aí com os pais que deram umas escola maneira, que fizeram vestibular massa, passamos em faculdade boa, foi lá, se forma, tem uma turma maneira, consegue um trabalho legal. Cara, eu acho que a primeira decisão autônoma minha de vou me mudar por minha culpa, por meu desejo, foi pra cá. Foi com 32 anos de idade e vim para Araraquara. Toda a minha mudança, cara, a minha mudança de apartamento em São Paulo, do meu 5º andar da Liberdade pro meu 14º, que é o AP que você conheceu, foi porque eu tava no relacionamento e quis um apartamento maior. Daquele apartamento pra Vila Buarque foi porque eu tinha terminado o relacionamento e aquele apartamento fazia eu querer tomar veneno. Aí, esse é outro. Aí, porra... Pô, podia ser essa decisão que você ia tomar. Exato, olha aí, ó. Como tinha escolhas, né? Quando eu saí de São Carlos, aliás, né? Eu escolhi escolhi morar em São Carlos pra fazer faculdade de São Carlos por um motivo. Eu passei na USP, na UFSCar e na Unesp, né? E aí a minha Unesp era em Rio Preto. Eu quis fazer USP especificamente porque meu irmão fazia. Não, cara, eu juro por Deus, eu não pesquisei qual era a melhor faculdade. Pra mim eram todas boas, igual, e tá tudo bem. Qualquer que eu fizesse, tava bem. Então eu olhei e falei, é bem mais fácil eu morar com meu irmão, né? E fizer a faculdade que ele faz. Porra, que isso? Sim. Aí eu fiz a mesma. Caralho, é uma bagulho assim. Aí eu arranjei um estágio. Uma puta zona de conforto, né? Ainda dentro de uma puta zona de conforto. Não. Por mais que você fosse mudar, ainda ia, tipo, ainda vou continuar aqui perto, família, uma coisa meio garantida. Muito perto, não, cara. Eu todo fim de semana voltava pra Araraquara. Minha mãe limpava meu AP em São Carlos. Ela ia, sei lá, do nada ela aparecia pra faxinar lá. Fosse, mano. Mãe é muito louca. Exato, bagulho de mãe. Tipo, a gente nunca pediu. Ela pegava e aparecia. Tem uma coisa muito engraçada que a minha mãe fazia, só talvez abrindo um parênteses aqui antes de você terminar, porque na época que eu mudei, eu não tinha uma conta. Eu não tinha conta de banco, né? Então não tinha como minha mãe me mandar dinheiro. E ainda uma parada que também é isso que você fala, né? Os moleque branco criado pelos pais que deram tudo, enfim. Mas a minha mãe sabia que eu ia precisar de dinheiro eventualmente, que não ia ter como ela me passar. Ela morando em Catalão, eu morando em Brasília, ainda é relativamente perto, mas são 5 horas, 6 horas ali de viagem. Então ela escondeu dinheiro pela casa, em lugares estratégicos que não iam estragar. Caralho, que foda, muito foda. Mas tipo, eu ligava, caraca, mãe, eu não sei o que a gente vai fazer, eu tô precisando de R$150 aqui a semana. Falar, tem um seu sapato social, embaixo da sola, embaixo Caralho, da palmilha, do pé esquerdo, tem R$200 lá, pega lá. Cara, e depois, sei lá, daqui 3 meses precisei de outra grana. Tem a mala que a gente fez a mudança lá no maleiro, caralho, no guarda-roupa. E saiu escondendo dinheiro. Até mãe, é um bagulho santo demais, tá maluco. Agora acabou. Vai abrir uma conta.
Mano, você tá doido, mano. Mãe é um bagulho foda. Acho que é importante reconhecer todos os nossos privilégios e tal, mas saber também, cara, que tipo, tá ligado? A noite passa, tá ligado? Tem hora que essa noite, a gente foca muito na noite, na madrugada, fica lá sombriozão e tal. Mas uma hora, mano, você começa a ver o sol nascendo, você assim, puta, que maneiro, tem luz aqui, tem alguma coisa pra rolar. Mesmo sabendo que pode vir que vem uma próxima noite aí. Mas pra mim essa é a cabeça, de olhar e falar, porra, maneiro poder sonhar de novo. Eu acho que eu nunca me senti tão seguro profissionalmente, mesmo sabendo que eu tô muito distante do que eu tava quando eu trampava CLT. De uma estabilidade CLT. Eu tenho preocupações hoje que eu não tinha quando CLT, mas ao mesmo tempo eu tenho prazeres que eu não tinha quando era. Então, no fim das contas, a gente nunca vai só ganhar. Mas também nunca vai só perder. Exato, esse é o lance. Dá pra ganhar de novo, né? Acho que esse é o lance. Cara, porra, tomamos ali, caralho, Santos 2, Vasco 0, 2 gols do Neymar. É horrível, é humilhante. Eliminado pro Santos loiro, beleza. Exato. Mas tem outro jogo fim de semana pra perder de novo às vezes, mas às vezes... Geralmente é isso. No Vasco é um péssimo exemplo pra esse programa. Melhor pegar outro, caralho. Pô, bom demais. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser esse programa mais improvisado, que eu gravo sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar comigo. E hoje eu quero agradecer demais ao meu irmão Fernando Maidana, meu grande amigo, parceiro de Peladranet. Sigam ele nas redes sociais, tem links na descrição. O Maidana é um dos melhores amigos que eu tenho na vida. Além de gravar o Peladinha comigo, é também um cara muito carismático e talentoso. Um entusiasta de cultura pop, um editor bom pra caramba e uma companhia mais agradável ainda, de quem eu sinto muito falta morando longe dele. Então sigam ele por aí e acompanhem tudo que ele faz. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani, também tem links na descrição do episódio e no nosso site. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify e ajude a gente a crescer usando os algoritmos dos agregadores de podcast. Inclusive, falei do Spotify, mas você pode fazer isso no agregador que você utilizar. Inclusive, comente também, tanto no Spotify, nas redes sociais e nos agregadores aí. Ajuda a gente demais. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Ajude com o Couber no Seu Orçamento. Estamos no Apoia-se, no Patreon para quem tá fora do país e na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, manda lá pro e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Manda também cartinha mandando opinião desse episódio, que em breve quero fazer um pensamento extrusivo lendo e-mails de vocês. E quando você apoia no financiamento coletivo com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios. Tem também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs disponíveis. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. E não se esqueça, hein? Toda sexta tem saído aqui no feed do Dentro da Minha Cabeça o Pensamento Extrusivo, que é um programa pra gente trocar recomendações. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu!